Todo mundo quer Umbanda, quer, mas ninguém sabe que é Umbanda. Todo mundo quer Umbanda, quer, mas ninguém sabe que é Umbanda. Umbanda tem fundamento, quer, mas ninguém sabe que é Umbanda. Ovelhas abnegadas do rebanho de Maria, ovelhas abnegadas do rebanho de Maria. A Umbanda nós devemos considerar como um movimento surgido no plano da espiritualidade, provavelmente para não nos trazer uma nova mensagem propriamente dita, mas relembrar mensagens que já foram dadas à humanidade e que, com através do tempo, essas mensagens foram sendo esquecidas. E por que nós nos reportamos desta maneira em relação a esse fenômeno denominado Umbanda? Nós temos a presença de milhares e milhares de espíritos que agem numa ação conjunta e tentando dar àqueles que aportam as diversas tendas de Umbanda uma palavra de esclarecimento, a fim de que possa cada elemento ter a oportunidade de uma reeducação espiritual. O movimento da espiritualidade provavelmente deve ter começado antes, preparando o ambiente, preparando criaturas que seriam os médiuns, para que num determinado momento, numa determinada hora, pudesse então se concretizar aquilo que foi programado no plano da espiritualidade. Evidentemente que o nosso irmão Zélio de Moraes, aquele espírito que habitou um corpo, que é do nosso irmão Zé de Moraes, ele deve ter sido preparado, orientado, para que pudesse então cumprir esta verdadeira missão espiritual, associando aquele espírito que, quando indagado, perguntado, afinal de contas, qual o seu nome? Quando ele responde, se queres o nome, podem me chamar de Caboclo das Sete Encruzilhadas. Acredito que sim. Tudo nos leva a crer que sim. Porque depois desse marco histórico, que é a presença de Zélio, que é a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando diz que estaremos criando ou dando uma nova religião, a qual se daria o nome de Umbanda, a manifestação do Espírito para a prática da caridade, nós temos ali um marco importante para que nós pudéssemos ter um ponto básico para as mudanças e as transformações dos trabalhos que até então vinham sendo realizados. É uma nova etapa, é um momento em que se diz, daqui para frente há uma nova mensagem, daqui para frente há um novo procedimento, daqui para frente vamos procurar dar a cada um a oportunidade para se reformar intimamente. Porque a Umbanda, ela vem trazer um modo de procedimento diferente de tudo aquilo que ocorria e que ocorre em outros segmentos denominados de religião. Primeiramente,
A Umbanda, ela não tem e dificilmente terá uma codificação. Por quê? Porque ela é, acima de tudo, a liberdade da expressão espiritual. Segundo, ela observa a idade espiritual de cada um de nós. Cada um de nós temos uma idade espiritual. E na proporção da nossa idade espiritual é que nós vamos ter a oportunidade de entender e de absorver essas orientações, essas comunicações, essas formas de trabalho. Nós não somos rigorosamente iguais, nós somos semelhantes. Seríamos iguais se tivéssemos as mesmas idades espirituais, ou seja, os mesmos graus de compreensão. Mas a Umbanda, ela proporciona uma condição de dizer a todos o seguinte: Deus não perdoa. Deus é amor. Quem tem amor não tem nada para perdoar. A Umbanda nos esclarece que Deus não castiga. Seria uma impropriedade você entender, acreditar, crer num ser espiritual com uma capacidade de criação dos mundos e dos espíritos que pudesse castigar. Esses conceitos, eles foram impostos à humanidade num determinado momento de um interesse. A Umbanda vem para resgatar, para esclarecer, para dar oportunidade não apenas ao médium, não apenas dentro dos tempos de Umbanda, mas a Umbanda tem uma grande mensagem a ser dada a toda a humanidade. E nisto, nós temos que fazer uma comparação com outras orientações que têm surgido do plano da espiritualidade, não só no chamado contexto umbandista. Quando nós temos uma mensagem que diz Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, aí está uma definição da grande missão desta parte deste continente Brasil e do povo brasileiro. Que o povo brasileiro é um povo diferente, é um povo mais fraterno, é um povo que vem preparado para uma convivência harmônica de todos os entendimentos em termos de religião. E a Umbanda está inserida nesse contexto. Por isto, a Umbanda, desde o seu início, vem, digamos assim, sendo contestada, sendo, não vamos dizer perseguida, mas não vem sendo compreendida. Por quê? Ela traz uma mensagem diferente. O nosso irmão de Celso Rosa, um dos grandes escritores da Umbanda, ele dizia com muita propriedade: a Umbanda é Jesus trabalhando. E se compararmos a estrada da Umbanda com a estrada, com o caminhar de Jesus, nós vamos ver que há uma semelhança muito grande entre esses dois passos, entre esses caminhos. Jesus, quando surge, traz uma mensagem. Esta mensagem, ela contraria todos os interesses daquela época. O Império Romano não aceitava Jesus porque achava que ele era um subversivo, queria contestar o Império Romano, quando Jesus trazia uma filosofia. A Umbanda aconteceu a mesma coisa. Ela não veio para criticar segmento religioso A, segmento religioso B. Não. Ela veio despertar na mente de cada um uma nova orientação,
uma modificação do entendimento do que é vida. O que somos, de onde viemos, o que estamos aqui fazendo. E depois que esse corpo perde a condição do seu movimento, em que o sangue não mais circula nessas veias, em que este coração para de funcionar, o que sobra? O que fica? Acabou a vida? Não. A vida é eterna. Não há morte. A Umbanda vem dizer isso, não há morte. Apenas vidas. Vidas contínuas, vidas seguidas. E é isto que grande parte não compreende. E por isso contesta a Umbanda e vem com uma série de, vamos dizer assim, de conceitos que não estão bem relacionados à sua finalidade espiritual. Sofreu, sofre e sofrerá por muito tempo. No momento, surgiu em 1908 a mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas, um trabalho da caridade espiritual, né? Um médium jovem de 18 anos de idade, fisicamente, mas um espírito que veio preparado para esse trabalho, para o cumprimento, vamos dizer assim, deste compromisso espiritual. Dali surge a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Se analisarmos o ponto da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, nós vamos ter uma conotação espiritual da Umbanda. O que diz o ponto da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade? Ovelhas abnegadas do rebanho de Maria. A Virgem da Piedade há de ser a nossa guia. Ora, ovelhas abnegadas do rebanho de Maria. Quem são essas ovelhas abnegadas do rebanho de Maria? São os médios de Umbanda. São os médios que trabalham durante o dia todo. São os médios que saem do seu trabalho e se dirigem à sua tenda para mudar sua roupa branca, para entregar o seu corpo físico à ação benéfica desses espíritos, para curar, para dar uma palavra de consolo, para dar uma palavra de esclarecimento. Muitos esquecendo até os seus próprios problemas. Quantos médios deixam um pai doente na sua casa? Quantos médios deixam um esposo, um filho doente e esquecem da sua individualidade, dos seus próprios problemas e vão para a tenda, depois de um dia de trabalho, cumprindo uma das coisas mais importantes e básicas da Umbanda: dai de graça o que de graça recebeste. Quando se aplica este princípio, dai de graça o que de graça recebeste, a Umbanda está dizendo: o trabalho não é nosso, o trabalho é da espiritualidade. Não podemos, em hipótese alguma, comercializar aquilo que não nos pertence, aquilo que nos foi ofertado para ajudar, confortar, esclarecer e, acima de tudo, estender a mão amiga aos irmãos na hora da sua dor e na hora do seu sofrimento. Com isto, a Umbanda, silenciosamente, ela está não fazendo uma crítica, não condenando a quem quer que seja, mas advertindo a todos, procurando chamar a todos à luz da razão espiritual. Olhem o que Jesus disse quando expulsou os vendilhões do templo: afastai-vos, raça de víboras, da casa do meu pai. A casa do meu pai não é uma casa de comércio.
Isto a Umbanda preserva. Mas se compararmos com o procedimento de outros irmãos, e que nós não temos o direito de criticar, mas procuramos chamar a cada um a realidade espiritual. Vai despertar? Aí vai funcionar o princípio do livre-arbítrio. Cada um de nós escolhemos os nossos passos e os nossos caminhos. Cada um de nós, nesta pequena trajetória da nossa encarnação, nos colocamos naquilo que se chama encruzilhada. Que encruzilhada não é a encruzilhada da rua, mas é a encruzilhada das nossas próprias vidas. Quando nós temos que nos definir qual o caminho que nós vamos seguir, qual o procedimento que nós vamos adotar, o que vamos efetivamente servir de comunicação. A Umbanda esclarece. A Umbanda, ela tem a paciência. A Umbanda tem uma das coisas mais importantes, a tolerância. Agora você vai seguir, aí você está na encruzilhada da vida. Cada um assume a sua própria responsabilidade. Porque muitos irmãos querem que os espíritos resolvam os problemas que eles mesmos criaram, sem querer parar, meditar sobre o momento que ele passa, que é uma consequência de atos assumidos anteriormente. Então, a Umbanda, ela tem esta conotação de ordem espiritual, dando a todos um princípio importantíssimo desde a criação do planeta Terra, desde a criação das condições para a criação desse planeta e as condições para que os nossos corpos pudessem ter vida e os nossos espíritos vibrar sobre os nossos corpos. Liberdade. Importantíssimo. Agora, a liberdade é preciso que cada um saiba usá-la, medi-la, avaliar, para que amanhã não venham ter a decepção de perder uma graça de uma encarnação. E quantos passam? Nós temos um fato muito interessante que ocorreu na tenda espírita São Jorge. Um irmão, vice-presidente da tenda, ele desencarnou. E no trabalho de prece, nós tínhamos um médium excelente, entrou em sintonia com esse irmão, nosso irmão Bastos. Foi vice-presidente da tenda. E ele diz: 30 anos de tenda espírita São Jorge, 30 anos perdidos. E aí a indagação: de que valeu aquele irmão durante 30 anos ir à tenda segunda, quarta e sexta? Por que perdidos? Porque provavelmente ele apenas frequentou a tenda. Ele não absorveu os conhecimentos vindos da espiritualidade. Ele não procurou mudar, se transformar intimamente. Então perdeu o tempo. Nós temos que meditar muito sobre esses fatos. Salvai, doce nome de Maria, a Virgem da Piedade, há de ser a nossa guia.